São João da Cruz, doutor da Igreja, obras completas. Estamos na subida do Monte Carmelo, livro 3º. Editora Vozes, canal Leconde. A tradução é das Carmelitas Descalças do Convento de Santa Teresa. Caros ouvintes, caso gostem do que aqui está sendo lido, por favor, adquiram um livro, uma belíssima obra, obviamente. E caso gostem do meu trabalho, possam, devam e queiram acompanhá-lo, ajudá-lo, auxiliá-lo, fazer disso uma troca, centavos serão muito bem-vindos, seja via Pix, Apoia-se, Vaquinha. Também é possível pelo PayPal ou ainda nos comprando livros que chegarão pela lista de desejos da Amazon. E também há a possibilidade de tornar-se membro aqui do canal. Os links estão todos no descritivo. Obrigada a todos pela presença. Eu peço para que, por favor, curtam, compartilhem, comentem, inscrevam-se no canal, caso já não tenham feito, pois tudo isso também faz muita diferença em termos de engajamento. E também peço, é claro, para que, por favor, orem por mim, roguem por mim a Deus, nosso Senhor. E que Deus vos abençoe, vos guie, vos guarde, meus caros. Eu desejo a todos uma boa escuta. Capítulo 18. Trata do gozo proveniente dos bens temporais. Diz como neles se há de dirigir o gozo para Deus. No primeiro gênero de bens, classificamos os temporais, que são riquezas, posições, ofícios e outras honras exteriores, como também casamentos, parentes, filhos, etc. Tudo isso pode oferecer gozo à vontade, mas é evidentemente gozo vão. Este, produzido por semelhantes bens, isto é, pelas riquezas, títulos, posições e outras coisas, geralmente ambicionadas pelos homens. Se na proporção das suas riquezas fosse o homem maior servo de Deus, teria nelas motivo para gozar, mas muito ao contrário, ordinariamente suas riquezas são causas de ofensas à divina majestade, segundo o ensinamento do sábio. Filho, se fores rico, não estarás livre do pecado. Na verdade, os bens temporais em si mesmos não levam necessariamente ao pecado. Todavia, a fragilidade humana é tão grande que o coração a eles se apega, deixando a Deus. Este abandono de Deus é que constitui o pecado. E por isto o sábio disse ao rico: não estarás livre de pecado. Pelo mesmo motivo, nosso Senhor, no Evangelho, chama as riquezas de espinhos, dando a entender que não deixarão de ser feridos de algum pecado os que usarem delas com espírito de propriedade. E aquela exclamação do mesmo Senhor em São Mateus, dizendo: em verdade vos digo que um rico, isto é, o que põe seu gozo nas riquezas, dificultosamente entrará no reino dos céus, bem dá a entender que o homem não se deve comprazer nas suas posses, porquanto se expõe a tanto perigo. Davi também nos exorta a fugir delas por este conselho: se abundardes em riquezas, não ponhais nelas o coração. Não citarei outras autoridades em apoio da verdade tão manifesta. Jamais acabaria, aliás, de alegar todas as passagens da Escritura Sagrada e enumerar os males atribuídos às riquezas por Salomão no Eclesiastes, que pode ser ouvido aqui no canal. Esse rei, como homem que havia tido tantas riquezas e conhecendo bem o valor delas, disse que tudo quanto havia debaixo do sol era a vaidade das vaidades, aflição de espírito e vã solicitude da alma. E quem ama as riquezas não tirará delas fruto. E mais adiante, as riquezas se conservam para a infelicidade de quem as possui. Isto também se vê no Evangelho pela parábola do homem que, comprazendo-se em guardar abundante colheita para muitos anos, ouviu uma voz do céu a dizer-lhe: nécio, esta noite te virão pedir a tua alma. E o que ajuntaste? Para quem será? E finalmente Davi nos ensina o mesmo ao dizer que não tenhamos inveja quando o nosso vizinho se enriquecer, pois de nada lhe aproveitará para outra vida, dando a entender que antes o deveríamos lastimar. Segue-se que não deve o homem alegrar-se de possuir riquezas, nem de que as possua o próximo, a não ser quando elas servem a Deus, porque se existe razão pela qual é permitido ao homem comprazer-se nas riquezas, é somente quando se despendem e empregam-se no serviço de Deus. De outra maneira, não se pode tirar delas proveito. O mesmo se aplica aos outros bens temporais.
títulos, posições, empregos, etc. É pura vaidade colocar o gozo em tudo isso, se não sente a alma que serve mais a Deus por meio delas e segue caminho mais seguro para a vida eterna. Ora, como disto ninguém pode estar certo, nem de que esses bens produzem tais efeitos, ajudando a melhor servir a Deus, seria vão comprazer-se determinadamente neles, pois não pode ser razoável esse gozo. Com efeito, nos diz o Senhor, de que aproveita o homem ganhar todo o mundo, se vier a perder a sua alma? Não há, pois, nesses bens motivos para se alegrar, a não ser de que, por eles, se sirva melhor a Deus. Nem tampouco nos filhos há motivo para alguém se comprazer, por serem muitos ou ricos, ou favorecidos de graças naturais e de bens de fortuna, mas somente por serem fiéis servos do Senhor. A Absalão, filho de Davi, de nada lhe aproveitou a sua beleza, nem sua riqueza e linhagem ilustres, pois não serviu a Deus. Foi, portanto, vã a complacência posta em tal filho. Daqui vem a ser também vão querer filhos, como certas pessoas que revolvem e alvoroçam o mundo com o desejo de os ter. E não sabem se serão bons e devotados a Deus, e se o contentamento que deles esperam se transformará em dor, o repouso e consolação em trabalhos e desolações, a honra em desonra e ocasião de ofenderem mais a Deus, como acontece a muitos. E de tais pessoas disse Cristo, que percorrem mar e terra para enriquecer os filhos e fazê-los 2 vezes mais dignos do inferno do que elas. Embora, pois, tudo sorria ao homem e lhe suceda favoravelmente, deve antes temer que gozar, pois está em ocasião perigosa de esquecer a Deus. Deste perigo se precavia Salomão, dizendo no Eclesiastes: reputei o riso por um erro e disse ao gozo: por que te enganas tu assim vãmente? Isto é, quando tudo me sorria, considerei como erro e engano comprazer-me disso. Sem dúvida, é erro grosseiro e grande insensatez entregar-se o homem ao gozo quando tudo lhe é propício, pois não está certo de auferir dessa prosperidade algum bem eterno. O coração dos insensatos está onde se acha a alegria, mas o do sábio se acha na tristeza, diz Salomão. Porque a alegria cega o coração e não o deixa considerar e apreciar as coisas. Ao contrário, a tristeza faz abrir os olhos e examinar o dano ou o proveito que encerram. Melhor é a ira do que o riso, diz ainda o sábio. Melhor é ir à casa em luto do que à casa em festa, pois naquela se mostra o fim de todos os homens. Vaidade semelhante é a da mulher, ou a do marido, que se compraz no seu estado sem saber claramente se, com a sua união, serve cada um melhor a Deus. Antes deveriam confundir-se, pois o matrimônio, segundo São Paulo, é causa de que se dividam os corações, impedindo-os de pertencerem inteiramente a Deus. E assim diz ele: se estiveres livre de mulher, não busques mulher, mas o que a tem, convém seja com tão grande liberdade de coração como se não a tivesse. Este ponto, e tudo o mais que dissemos a respeito dos bens temporais, nos ensina ele por estas palavras: isto finalmente vos digo, irmãos, o tempo é breve. Resta que os que têm mulheres sejam como se as não tivessem, os que choram como se não chorassem, e os que folgam como se não folgassem, e os que compram como se não possuíssem, e os que usam deste mundo como se dele não usassem. Faz o apóstolo esta advertência para ensinar que é vão e sem proveito pôr o gozo em coisa fora do serviço de Deus, pois o gozo que não é segundo Deus não pode fazer bem à alma. Capítulo 19. Dos danos que provém à alma quando põe o seu gozo nos bens temporais. Se tivéssemos de enumerar aqui todos os danos que provém à alma quando põe o afeto da vontade nos bens temporais, não haveria tinta, nem papel, nem tempo bastantes para isso, porque uma coisa de nada pode ser origem de grandes males e a destruição de consideráveis bens, assim como a centelha não apagada pode atear labaredas capazes de incendiar todo o mundo. Todos esses danos têm sua origem e raiz num dano privativo principal, produzido por este gozo, a saber, o afastamento de Deus.
Assim como, aproximando-se de Deus com afeto da vontade, avança a alma a todos os bens, alcança a alma todos os bens, assim também, ao se afastar dele, por esta afeição às criaturas, torna-se presa de todos os males, na medida do gozo e afeto com que a elas se une. Porque isto é separar-se de Deus. Em consequência, conforme se afastar mais ou menos de Deus, cada alma poderá entender que serão seus danos maiores ou menores, em número ou em intensidade, e, como acontece mais frequentemente, de ambos os modos ao mesmo tempo. Esse dano privativo, de onde nascem todos os outros, privativos e positivos, encerra 4 graus, cada qual pior. Quando a alma chegar ao 4º, terá chegado a todos os males e misérias que se possam referir neste caso. Moisés assinala perfeitamente esses diversos graus no Deuteronômio, quando diz: "Mas o amado enfartado recalcitrou, enfartado engordou, dilatou-se, abandonou a Deus, seu Criador, e se apartou de Deus, seu Salvador." Enfartar-se a alma antes amada de Deus é engolfar-se no gozo das criaturas. Daí provém o 1º grau do mencionado dano, voltar atrás. Nada é senão o embotamento do espírito em relação a Deus, de modo a obscurecer os bens divinos, assim como o nevoeiro obscurece o ar, impedindo-o de ser iluminado pelos raios do sol. Porque, pelo mesmo fato de pôr o espiritual seu gozo em algum objeto criado e soltar as rédeas ao apetite para nutrir-se de coisas vãs, logo fica obscurecido a respeito de Deus, anuviando-se-lhe a clara inteligência do próprio juízo, segundo ensina o Espírito Divino no livro da Sabedoria. A fascinação da bagatela obscurece o bem, e as paixões volúveis da concupiscência corrompem o espírito puro e simples. Nestas palavras, o Espírito Santo nos dá a entender que, embora não haja intencionada malícia no entendimento, basta a concupiscência e gozo dos objetos criados para produzir na alma o 1º grau do já citado dano, isto é, o embotamento da mente com a obscuridade do juízo para entender a verdade e julgar bem de cada coisa. Por maior santidade e acertado juízo que tenha o homem, não conseguirá livrar-se desse dano, se puser o gozo e apetite nos bens temporais. Disso nos avisa o Senhor, dizendo por Moisés: "Não aceitarás dádivas, porque cegam até aos mais prudentes." Referia-se Deus especialmente aos que haviam de ser juízes, e por esse motivo tinham mais necessidade de discernimento claro e seguro, o que é incompatível com a cobiça e o gosto dos presentes. Por isso mesmo Deus ordenou a Moisés que estabelecesse como juízes aos que aborrecessem a avareza, a fim de não se lhes embotar o juízo com o gozo das paixões. E assim não diz apenas que não sejam dados à avareza, mas que a aborreçam, porque para defender-se alguém perfeitamente da paixão de amor, há de opor-lhe o aborrecimento, vencendo assim um contrário com o outro. O motivo de ter sido sempre o profeta Samuel, juiz tão reto e esclarecido, foi justamente nunca haver recebido presentes de pessoa alguma, como ele próprio assegura no 1º livro de Samuel. O 2º grau do dano privativo deriva do 1º e é expresso pelas palavras seguintes do referido texto: "Enfartado dilatou-se e engordou." É uma dilatação da vontade que, no gozo mais livre dos bens temporais, já não faz tanto caso, nem tem escrúpulos de comprazer-se neles com maior gozo. Isto acontece à alma porque, no princípio, soltou as rédeas ao prazer, deixando dominar o gozo. Veio a engordar nele, segundo diz o texto, e aquela gordura de prazer e apetite produziu maior avidez e dilatação da vontade nas criaturas. Daí resultam grandes males. Este 2º grau aparta a alma dos exercícios devotos e do trato com Deus, tirando-lhe o sabor que antes encontrava nisso, pelo mesmo fato de comprazer-se agora nos bens criados, e, consequentemente, vai caindo em muitas imperfeições, impertinências e gozos vãos. Quando o homem chega a consumar-se neste 2º grau, abandona inteiramente as práticas habituais de piedade, pondo toda a sua mente e cobiça nas coisas do século. As almas nesse grau não somente têm o juízo e a inteligência obscurecidos para distinguir a verdade e a justiça, como as que se acham no 1º grau, mas são acometidas de grande tibieza, frouxidão e descuido para saber o que é bom e reto, e mais ainda para praticá-lo.
As seguintes palavras de Isaías traduzem bem este estado. Todos amam as dádivas, andam atrás de recompensas, não fazem justiça ao órfão, e a causa da viúva não lhes interessa. Tais almas não são livres de pecado, mormente se o dever as obriga a atender à justiça, e assim não carecem de malícia, como acontece no primeiro grau. Cada vez mais se apartam da justiça e da virtude, porque vão inclinando a vontade para as criaturas sempre com maior apego. As almas chegadas a esse segundo grau se caracterizam pela grande tibieza nas coisas espirituais, cumprindo muito mal os deveres de piedade, mais por desencargo ou por força ou rotina do que por motivo de amor. O terceiro grau do dano privativo é o completo abandono de Deus e da sua lei, para não se privar da melhor satisfação mundana. A cobiça, então, chega a precipitar a alma dos abismos do pecado mortal. Este terceiro grau está assim descrito no texto mencionado. Abandonou a Deus, seu Criador. A este grau pertencem todos os homens que estão com as potências de tal modo engolfadas nos prazeres, bens e negócios mundanos, que nada se lhes dá de cumprir as obrigações da lei divina. Tanto estão submersos em grande ouvido e torpor acerca do que concerne à salvação, quanto têm mais atividade e esperteza para as coisas do mundo. De maneira que, no Evangelho, lhes dá Cristo o nome de filhos deste século, e deles diz: são mais prudentes e atilados em seus negócios que os filhos da luz nos seus. Dão tudo para o mundo e nada para Deus. São propriamente os avarentos, cujo apetite e gozo se derramam nos bens da terra e a eles se apegam com tanta avidez que jamais se saem fartos. A sua fome e sede, ao contrário, aumentam à medida que se afastam da única fonte capaz de saciá-los, que é Deus. O Senhor lhes diz pela boca de Jeremias: deixaram-me a mim fonte de água viva e cavaram para si cisternas rotas, que não podem conter água. E isto se dá porque as criaturas, longe de aplacarem a sede do avaro, só podem aumentá-la. São estes os que caem numa infinidade de pecados por amor dos bens temporais e cujos males não têm número, segundo a expressão de Davi. Entregaram-se às paixões de seu coração. Transierunt in affectum cordis. Transierunt in affectum cordis. O quarto grau do dano privativo é expresso pelas últimas palavras da nossa citação. Afastou-se de Deus, seu Salvador. É consequência do terceiro. Com efeito, não mais orientando seu coração para a lei divina, por causa dos bens temporais, a alma do avarento afasta-se muito do Senhor segundo a memória, entendimento e vontade. Dele se ouvida como se não fosse o seu Deus, porque faz do dinheiro e dos bens temporais deuses para si, conforme a palavra de São Paulo. A avareza é servidão de ídolos. Este quarto grau conduz o homem ao total esquecimento de Deus, a ponto de pôr o coração, que devia pertencer de modo exclusivo ao Senhor, formalmente no dinheiro, como se não tivesse outro Deus. Neste grau se incluem os que não hesitam em ordenar as coisas divinas e sobrenaturais a serviço dos interesses temporais como a seus deuses, quando deviam fazer o contrário, ordenando-as a Deus, se o tivessem por seu Deus, como exige a razão. Deste número foi o iníquo Balaão, que vendeu o dom de profecia recebido de Deus, e também Simão Mago, que queria comprar a preço de dinheiro a graça de Deus. Nisto bem mostrou estimar mais o dinheiro, pois supunha haver quem o avaliasse em mais, dando a graça pelo dinheiro. Muitas pessoas chegam hoje de outras maneiras a esse extremo grau. A razão se lhes obscurece pela cobiça dos bens terrenos, mesmo nas coisas espirituais, e assim servem ao dinheiro e não a Deus, visando a paga material e não o divino valor e prêmio. Desse modo fazem do dinheiro o seu principal Deus e fim, antepondo-o ao fim supremo, que é Deus. São deste último grau todos aqueles miseráveis que, tão apaixonados pelos bens terrenos, não duvidam sacrificar-lhes a própria existência,
quando veem qualquer míngua neste seu Deus temporal, desesperam e se matam por lamentáveis fins, mostrando por suas próprias mãos o triste galardão que de tal Deus se recebe. Como não há que esperar deste ídolo, daí vem, consequentemente, desesperação e morte. Aos que não persegue até este funesto extremo, faz com que vivam morrendo nas ânsias de muitas inquietações e outras tantas misérias. Jamais lhes deixe entrar a alegria no coração e não lhes permite auferir bem algum nesta terra. E assim, sempre ocupados em pagar o tributo do amor ao dinheiro, enquanto penam por causa dele, acumulam riquezas para sua última calamidade e justa perdição, como adverte o sábio, dizendo: as riquezas estão guardadas para a infelicidade de quem as possui. A este quarto grau pertencem aqueles de quem diz São Paulo aos Romanos: entregou-os Deus a um sentimento depravado, porque até a este abismo a paixão do gozo arrasta o homem que prende o coração às riquezas, como a seu último fim. Ainda que não chegue a tal ponto, será sempre digno de grande lástima, pois, como dissemos, esta paixão faz a alma retroceder muito no caminho de Deus. Assim diz Davi: não temas quando se enriquecer o homem, isto é, não lhe tenhas inveja, pensando que te leva vantagem, pois em morrendo nada levará consigo, nem a sua glória descerá com ele. Capítulo 20. Dos proveitos encontrados pela alma na renúncia ao gozo das coisas temporais. Deve o espiritual estar muito atento para o seu coração não começar a apegar-se ao gozo dos bens temporais, pelo temor de ver o pequeno ir crescendo de grau em grau até chegar a ser grande. É do pouco que se vai ao muito, e um leve inconveniente ao princípio torna-se no fim grande dano, grave dano. Como uma centelha basta para incendiar um monte e mesmo o mundo inteiro. Nunca se fie em ser pequeno o apego, pensando que, se não o quebrar agora, mais tarde o fará. Se no início, quando é ainda pequeno, não tem coragem de o vencer, como pensa e presume poder consegui-lo quando estiver grande e bem arraigado, hein? Tanto mais tendo nosso Senhor dito no Evangelho: quem é infiel no pouco, também o será no muito. Certamente quem evita as pequenas faltas não cometerá maiores. Mas até nas pequenas há grande perigo, porque por elas se abre a porta do coração, e como diz o provérbio, obra começada, metade acabada. A este respeito nos adverte Davi: se abundardes em riquezas, não ponhais nelas o coração. Efetivamente, se um homem não desprendesse o coração de todo o gozo de bens temporais puramente por amor de Deus e dos deveres da perfeição cristã, devê-lo-ia fazer pelas vantagens temporais e mais ainda espirituais que disto lhe advém. Porque não somente se livra dos males desastrosos ditos no capítulo precedente, como também adquire a virtude da liberalidade, um dos principais atributos de Deus, totalmente incompatível com a cobiça. Além de tudo, na renúncia ao gozo dos bens temporais, adquire o homem liberdade de espírito, juízo lúcido, calma, tranquilidade e confiança pacífica em Deus. Verdadeiro culto e submissão da vontade ao Senhor. Desprendendo-se das criaturas, encontra nelas mais gozo e satisfação do que se as amasse com apego e propriedade. Porque o apego é uma solicitude que, como um laço, prende o espírito à terra e impede a liberdade do coração. Pela renúncia a tudo, adquire o homem mais clarividência para penetrar bem na verdade, tanto natural como sobrenaturalmente. Por este motivo, muito diferentemente goza, e com mais vantagens e lucros do que o homem apegado. Porquanto goza segundo a verdade, e o outro segundo a mentira. Um penetra a substância, o outro fica no acidente. O primeiro, conforme o melhor, e o segundo, conforme o pior. Com efeito, o sentido não pode apreender nem chegar a mais que as formas acidentais, mas o espírito purificado de nuvens e espécies de acidente penetra na verdade e valor das coisas
pois é este o seu objeto. O gozo obscurece o juízo, como nuvem, porque não pode haver gozo voluntário de criatura sem ato voluntário de propriedade, assim como não pode existir gozo de paixão sem que haja também propriedade atual no coração. Uma vez negado e purificado o tal gozo, fica o juízo claro, do mesmo modo que se torna límpido o ar quando se desfazem os vapores. O espiritual, desprendendo totalmente o seu gozo das coisas temporais, goza em todas elas como se possuísse todas. E quem a elas se aplica com apego particular, perde o gosto de todas em geral. O primeiro, não tendo o coração preso a nada, possui tudo com grande liberdade, conforme a palavra de São Paulo. O segundo, estando apegado pela vontade, nada possui. Antes de todas as coisas, é possuído, e o seu coração, como cativo, sofre. E assim, quantos gozos quiser ter o homem nas criaturas, tantas aflições e angústias terá em seu apegado e possuído coração. Ao que está desprendido, não lhe pesam cuidados, na hora da oração ou fora dela. Sem perda de tempo e com facilidade, adquire muitas riquezas espirituais. O homem, porém, que não está livre, passa a vida a volver-se e revolver-se sobre o laço a que está preso. Mal poderá, com toda a sua diligência, libertar-se um instante sequer desse laço, que lhe prende o pensamento e o coração ao objeto do seu gozo. Deve, portanto, o espiritual reprimir, desde o primeiro movimento, qualquer satisfação que o leve às criaturas, lembrando-se daquele princípio que pusemos como fundamento de toda essa doutrina. Só se deve alegrar o homem no que contribui para o serviço, honra e glória de Deus, dirigindo tudo a este fim único e fugindo de todas as vaidades, sem buscar gosto ou consolação. Outro principal e grandíssimo proveito resultante do desapego dos bens temporais é deixar o coração livre para Deus, disposição primeira e essencial para atrair as divinas mercês. E são tais estas que, mesmo temporalmente, por um gozo que a alma deixe por amor do Senhor e pela perfeição do Evangelho, receberá já nesta vida 100 por 1, conforme a promessa de Sua Majestade no mesmo Evangelho. Além disso, sem contar este interesse, só pelo desgosto que dá a complacência nas criaturas, deveria o espiritual bani-la do coração. Lembremo-nos daquele rico do Evangelho que, só por se alegrar de ter acumulado bens para longos anos, desgostou tanto a Deus que lhe declarou o Senhor chamaria a contas sua alma naquela mesma noite, donde todas as vezes que gozamos vanmente em algo, podemos temer esteja Deus vendo e preparando algum castigo e provação amarga, segundo merecemos. E muitas vezes é a punição 100 vezes maior do que o gozo inútil. Embora São João no Apocalipse, falando da Babilônia, tenha dito: quanto havia gozado e vivido em deleites, tanto lhe dessem de tormento e pranto. Não significam estas palavras que a aflição não excederá ao gozo, pois por prazeres passageiros sofrem-se tormentos imensos e eternos. O texto citado quer dar apenas a entender que nenhuma falta ficará sem receber o seu castigo particular, pois aquele que pedirá conta de uma palavra inútil não deixará impune o vão prazer. Capítulo 21. Declara-se como é vão colocar o gozo da vontade nos bens naturais e como nos devemos dirigir a Deus por meio deles. Compreendemos aqui por bens naturais a beleza, a graça, a boa compleição e todos os outros dotes corporais. Também quanto à alma, o bom entendimento, a discrição e todas as demais qualidades pertencentes à razão. Comprazer-se o homem nisso, por possuí-lo em si e nos seus, sem dar as devidas graças a Deus, que lhe o concedeu para ser mais conhecido e amado, gozando só por este motivo, é vaidade e engano. Assim o atesta Salomão, dizendo: a graça é enganadora e a formosura vã. A que teme o Senhor, essa será louvada. Com estas palavras nos ensina que tais dons devem ser para o homem antes motivo de temor, porque podem facilmente levá-lo a entibiar-se no amor de Deus. E atraído por eles,
pode cair na vaidade e ser enganado. Por isso, diz o sábio, ser a graça corporal enganadora. Com efeito, arma ciladas ao homem no seu caminho, atraindo-o ao que não convém, por vanglória e complacência de si mesmo e dos que esses dois possuem. Diz também ser a beleza do corpo vã, porque faz pecar de muitos modos quem nela se compraz e põe a estima, porquanto só deveria alegrar-se no caso de servir mais ao Senhor por meio daqueles bens, ou levar outras almas a Ele. Mais justo, porém, é temer não sejam os seus dons e graças causa de ofensas a Deus, ou por vã presunção, ou pelo afeto desordenado olhando-os. Aquele, portanto, que tiver tais dons, deve andar com muito recato e viver com cautela, a fim de não ser causa, por vã ostentação, de alguém apartar o coração de Deus no mínimo ponto. Esses dotes naturais são tão atraentes e provocantes, seja para quem os possui, seja para quem neles repara, que não se achará pessoa cujo coração não esteja preso a eles, ao menos por algum pequenino laço ou apego. Foi temendo isto que muitas almas agraciadas com esses dons alcançaram de Deus por meio de orações que as desfigurasse, para não darem ocasião a si e a outros de alguma complacência ou vanglória. Deve, pois, o espiritual purificar e obscurecer sua vontade quanto ao gozo vão nos bens naturais. Advirta que a beleza e as outras qualidades exteriores são terra. Da terra vem, e a terra hão de voltar. A graça e os encantos naturais não passam de fumo e vapor desta mesma terra. E como tais, os deve considerar e estimar, para não cair em vaidade. Em tudo isso, eleve o coração a Deus, gozando-se e alegrando-se de que nele estejam encerradas eminentemente todas essas belezas e graças, num grau infinitamente superior às perfeições das criaturas. E segundo diz Davi, todas elas envelhecerão como as vestes e passarão, enquanto Deus permanece para sempre imutável. Se não dirigir, pois, puramente a Deus o gozo dos bens naturais, este será sempre falso e ilusório. Isto quis significar Salomão, quando exclamou, referindo-se ao gozo das criaturas, ao gozo disse, por que te enganas assim em vão? Assim acontece ao coração, que se deixa atrair pelas criaturas. Capítulo 22. Danos causados à alma que põe o gozo da vontade nos bens naturais. Entre os danos e proveitos dos diversos gêneros de gozo já mencionados, há muitos que são comuns a todos. Entretanto, como provém diretamente da aceitação ou da renúncia do gozo, seja ele de qualquer gênero, aponto aqui em cada uma das 6 divisões de que vou tratando, alguns danos e proveitos determinados, embora também se achem nas outras, por serem, como digo, anexos ao gozo encontrado em todas. Minha intenção principal é explicar os males e proveitos particulares que traz à alma a aceitação ou a recusa do gozo em cada coisa. Dou-lhes o nome de particulares, porque são causados primária e imediatamente por tal gênero de gozo, e não podem ser produzidos por outro gênero, senão de modo secundário e mediato. Por exemplo, o dano da tibieza espiritual é resultado direto de todo e qualquer gênero de gozo, e assim é dano geral, comum às 6 divisões já ditas. O da sensualidade, porém, é dano particular, nascido diretamente do gozo dos bens naturais. Portanto, os danos espirituais e corporais que direta e efetivamente provêm à alma, que põe o seu gozo nos bens naturais, podem ser reduzidos a 6 principais. O primeiro é vanglória, presunção, soberba e desprezo do próximo. Com efeito, se alguém põe a sua estima exclusivamente num objeto, não pode deixar de tirá-la dos outros. Daí se segue, no mínimo, verdadeira desestima dos demais. Quando se concentra a estima em algo, retira-se o coração do resto, por causa daquele apreço particular. E dessa real desestima é muito fácil cair no desprezo intencional de algumas coisas, em particular ou em geral, não só no coração, mas também expresso pela língua, dizendo tal ou tal pessoa ou coisa não é como tal ou tal outra. O segundo dano consiste em mover o sentido à complacência e deleite na sensualidade e luxúria. O terceiro é cair em adulação e lisonja.
onde há engano e vaidade, conforme diz Isaías. Povo meu, os que te louvam, esses mesmos te enganam. E a razão é esta. Se algumas vezes se pode louvar com verdade as graças e os encantos exteriores, todavia será difícil não resultar daí algum prejuízo. Seja expondo o próximo à vã complacência e gozo inútil, seja envolvendo nisso afetos e intenções imperfeitas. O quarto dano, que é geral, faz a razão e o sentido interior perderem a sua lucidez, como sucede também no gozo dos bens temporais e, de certo modo, com muito maior intensidade nos bens de que tratamos. Porque estes bens naturais são mais conjuntos ao homem que os temporais, e assim o gozo deixa sua impressão, vestígio e acento com mais eficácia e presteza, fascinando o sentido mais profundamente. A razão e o juízo, então obscurecidos por esta nuvem tão próxima da afeição e gozo, perdem a liberdade. Daí nasce o quinto dano, a distração da mente nas criaturas. Esse, por sua vez, produz o sexto, a frieza e a frouxidão de espírito. Dano que provém geralmente de todas as espécies de gozo e costuma chegar, às vezes, ao ponto de causar na alma grande tédio e tristeza nas coisas de Deus, até vir a aborrecê-las. Neste gozo, perde-se infalivelmente a pureza de espírito, ao menos no princípio, porque, se alguma devoção se experimenta, será muito sensível e grosseira, pouco espiritual, ainda menos interior e recolhida, consistindo mais no gosto sensitivo do que na força do espírito. Este, na verdade, está tão imperfeito que é incapaz por si mesmo de destruir o hábito de tal gozo. Ora, é suficiente um hábito desordenado para impedir a pureza do espírito, embora a alma não consinta de modo positivo nos atos desse gozo. Perceber-se-á ter este fervor sua sede, de certo modo, muito mais na fraqueza do sentido do que na força do espírito. Isso será bem comprovado nas ocasiões, vendo-se qual a perfeição e fortaleza da alma, conquanto muitas virtudes possam existir, não o nego, juntamente com numerosas imperfeições. Mas afirmo que a suavidade e a pureza do espírito interior não permanecem conjuntamente aos gozos não reprimidos, porque reina a carne militando contra o espírito, e embora este não perceba o dano, padece, pelo menos, a oculta distração. Voltando, porém, ao segundo dano, que encerra inúmeros males, os quais não se podem descrever com a pena ou exprimir com as palavras, não nos é desconhecido nem oculto até onde ele vai, e quão grande seja a desventura nascida no gozo colocado na formosura e graças naturais. Por este motivo se contam cada dia tantas mortes de homens, tantas honras perdidas, tantas fortunas dissipadas, tantas emulações e contendas, tantos adultérios, fornicações e pecados de luxúria, enfim, tantos santos precipitados no abismo, cujo número pode ser comparado à terça parte das estrelas do firmamento que foram derrubadas na terra pela cauda da serpente. Vemos o ouro fino, despojado do seu brilho e esplendor, esquecido na lama. Os ínclitos e nobres de Sião, que se vestiam de ouro fino, reputados como vasos de barro e feitos em pedaços. Até onde não penetra o veneno desse mal? E quem não bebe pouco ou muito deste cálice dourado, que oferece a mulher babilônica do Apocalipse? Sentando-se ela sobre aquela grande besta que tinha 7 cabeças e 10 cornos, dá a entender não haver alto nem baixo, nem justo ou pecador a quem não tenha apresentado o seu vinho, cativando mais ou menos o coração, pois, como está ali descrito dela, todos os reis da terra beberam do vinho da sua prostituição. A todos os estados e condições abraça, e até mesmo o supremo e nobilíssimo santuário do sacerdote divino, colocando, como disse Daniel, a sua abominável taça no lugar santo. Dificilmente se encontra homem bastante forte para que não seja levado a beber, pouco ou muito, do vinho desse cálice, isto é, deste gosto vão a que nos referimos agora. Esta é a razão de se dizer que todos os reis da terra foram embriagados por esse vinho, porque bem poucos se acharão, por santos hajam sido, que não se tenham deixado seduzir e inebriar, mais ou menos, por essa bebida de gozo e prazer da formosura e das graças naturais. Esta expressão, eles se embriagaram, é digna de nota.
Com efeito, o vinho dos prazeres, por pouco que dele se prove, encanta e obscurece a razão, como acontece aos que estão embriagados. E é tão violento o seu veneno, que corre perigo à vida da alma se esta não toma imediatamente poderoso antídoto, que o lance fora o mais depressa possível. Porque a fraqueza espiritual, crescendo sempre, reduzirá a mesma alma a estado tão miserável que pode ser comparado ao de Sansão, a quem foram arrancados os olhos e cortados os cabelos, onde residia sua fortaleza. Como ele, ver-se-á obrigada a moer nas atafonas, cativa entre os seus inimigos. E após todos esses males, talvez ainda encontre a morte eterna, assim como ele encontrou a morte temporal no meio dos que lhe eram adversos. A causa de todos esses danos é a bebida desse gozo, que a faz morrer espiritualmente, do mesmo modo que aconteceu corporalmente a Sansão, e acontece a muitos hoje em dia. E no fim de tudo, virão a dizer-lhe seus inimigos para sua grande confusão: não eras tu que rompias os laços dobrados e despedaçavas as queixadas dos leões, matando os 1000 filisteus? Não arrancavas as portas e te livravas de todos os teus inimigos? Concluamos, enfim, dando o remédio necessário contra este veneno. Quando o coração se sente movido pelo gozo vão dos bens temporais, deve lembrar-se quanto é inútil, perigoso e prejudicial alegrar-se em outra coisa que não seja servir a Deus. Deve considerar o castigo dos anjos decaídos, precipitados no abismos pavorosos, só por causa de um olhar de complacência sobre a própria beleza e dotes naturais. E de quantos males esta vaidade não é fonte cada dia para os homens. Animem-se, portanto, a seguir em tempo o conselho do poeta, os que começam a ter afeição a este gozo. Apressai-vos desde o princípio a aplicar o remédio, porque, se o mal tiver tempo de crescer no coração, tarde virá a medicina. Ovídio. Não olhes para o vinho, diz o sábio, quando te começa a aparecer louro, quando brilhar no vidro a sua cor. Ele entra suavemente, mas no fim morderá como uma serpente e difundirá o seu veneno como o basilisco. Capítulo 23 dos proveitos que a alma tira não colocando o seu gozo nos bens naturais. Muitos são os proveitos recebidos pela alma quando aparta o coração do gozo dos bens naturais. Esta abnegação, além de dispô-la para o amor divino e para todas as virtudes, produz diretamente a humildade consigo mesma e a caridade geral para com o próximo. Realmente, se a alma a ninguém se apega em particular, em vista das qualidades naturais e aparentes, que são ilusórias, conserva-se livre e pura para amar, racional e espiritualmente, todos os homens, como Deus quer que sejam amados. Criatura alguma merece amor, senão pela virtude que há nela. Amar desse modo é amar segundo a vontade de Deus, e, além disso, com grande liberdade. E se este amor nos liga à criatura, mais fortemente ainda nos prende ao Criador. Porque então, quanto mais cresce a caridade para com o próximo, mais também se dilata o amor de Deus. Reciprocamente, quanto maior é o amor de Deus, mais aumenta o do próximo. Assim acontece porque tem esta caridade a mesma origem e a mesma razão, que é Deus. Outro excelente proveito resulta à alma desse desprendimento. É o de cumprir e observar com perfeição o conselho dado por Nosso Senhor em São Mateus. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Seria impossível a alma realizá-lo se colocasse o gozo em seus dons naturais, porquanto fazer algum caso de si não é negar-se, nem seguir a Cristo. A renúncia a esse gênero de gozo traz ainda à alma um imenso proveito, estabelece-a numa grande tranquilidade e afasta as distrações, recolhendo os sentidos, mormente os olhos. A alma, longe de aspirar a satisfazer-se nesses bens, não os quer olhar nem aplicar a eles os outros sentidos, a fim de não ser atraída ou ficar presa a tais atrativos. Não se detém em perder tempo nem ocupar o pensamento neles, tornando-se semelhante à cautelosa serpente que fecha os ouvidos para não ouvir a voz dos encantadores, com receio de que venham a seduzi-la. Porque, guardando as portas da alma, isto é, os sentidos,
Igualmente se guarda e aumenta a tranquilidade e pureza dela. As almas já adiantadas na mortificação desta espécie de gozo aí encontram outro lucro que não é dos menores. Os objetos sensuais e os maus pensamentos não lhes causam a mesma impressão produzida nas almas que ainda se contentam nessas coisas. Assim, pela negação e mortificação deste gozo, o espiritual adquire grande pureza de alma e de corpo, isto é, de espírito e sentido, vindo a ter uma conformidade angélica com Deus e tornando-se verdadeiramente, na alma e no corpo, digno templo do Espírito Santo. Não poderá realizar-se isto se o coração der acesso ao gozo dos bens naturais. Não é necessário haver consentimento ou lembranças de coisas impuras. Basta o deleite produzido pela simples notícia delas para manchar a alma e os seus sentidos. Diz-nos o sábio, a esse respeito, o Espírito Santo se afastará dos pensamentos sem inteligência, isto é, daqueles que não são esclarecidos pela reta razão e por ela ordenados a Deus. Outro proveito geral é livrar-se a alma não somente dos prejuízos e dos males enumerados acima, mas ainda ser preservada de inúmeras vaidades e de muitos outros inconvenientes de ordem espiritual ou temporal. Evita, sobretudo, cair na pouca estima em que são consideradas as pessoas muito convencidas do seu mérito e dos dons naturais percebidos em si mesmas ou no próximo. Ao contrário, são consideradas como sábias e prudentes, e, na realidade, o são. Todas aquelas exclusivamente presas ao que agrada a Deus, sem fazer caso de outros bens. Dos ditos proveitos, afinal, resulta o último bem inapreciável e útil à alma: a liberdade de espírito, tão necessária para o serviço de Deus, e com a qual se vencem facilmente as tentações, sofrendo com coragem os trabalhos e aumentando os progressos nas virtudes.